Pedro, lá do Piauí, pergunta. No 312, página 60, o Racional Superior fala: e essa infinidade de venenos atmosféricos das guerras bacterianas. Aí ele pergunta: o que são esses venenos atmosféricos das guerras bacterianas? É tudo que sai da terra. Bacteriológicas. Tudo que sai da terra, poluição, as fábricas produzindo, joga a poluição no espaço, isso aí é bactéria. Em forma de fumaça, mas é bactéria. Você tem que respira. Sem contar aqueles aviões agrícolas também que jogam veneno na plantação. Isso aí é guerra bacteriana. E o que sai da matéria, de nós, vai para o espaço, isso aí é bactéria, a gente respira tudo isso aí. Então, o ser humano ele é um artista, porque consegue viver nessa guerra bacteriana. A gente só respira bactéria, vírus, só doença. Por isso que a gente bate muito na alimentação. A alimentação é que dá condições de você combater, seu organismo combater. Por isso nós temos duas linhas de defesa. Os glóbulos brancos e a segunda linha de defesa. Mas para isso tem que estar nutrido, bem alimentado. Não é só a barriga não. É tudo, tem que estar tudo bem nutrido. E a nossa arma é a boa alimentação. Comer a comida certa. Chegou a hora de almoçar, lá na onde almoça. Porque geralmente o ser humano ele ligou uma boa comida com prazer de comer. Aí tem muitas coisas que não é bom para a saúde, mas a pessoa gosta. Aí vai lapidar com aquilo. Então uma comida bem simples, bem muito mais balanceada, para você se defender dessa guerra bacteriana, que é a alimentação. Então isso aí é tudo que você respira aí, nós respiramos bactéria, vírus, ele está nutrido mesmo. Se vem rascada que nós vamos parar. Ele fala, essa é guerra por quê? Porque é muita coisa, é bicho querendo passar a perna no outro. É uma guerra. Que bicho é assim, é sempre um brigando com o outro. E que você abrir evidência, você olha só um copo com água, a briga que tem lá dentro. E você tem que beber essa água. Que água é bicho. Por isso nossa categoria é do bicho. Que água é bicho. E nós fomos feitos pela água. Tudo d'água. Tudo que é água é bicho. Você olha assim, um líquido, sim, mas é bicho, para formar aquele líquido, é muito bicho junto um no outro. Então por isso que você olha assim, você vê, é bilhões de bichos aí dentro, só num copo com água. Você joga na tripa. Então, sua tripa tem que estar bem nutrida, senão... Uma perguntinha que Jane mandou fazer, né? Sou uma pessoa hoje, iniciante na cultura racional, mas pela índole dela, ela é caprichosa no estudo. Ela iniciou, é exigente com ela mesma, e ela começa a leitura dos 1000 livros, procurando ter o máximo sentimento e a máxima atenção e cumprir com aquele chamado de atenção do racional superior que ele exige do aluno, né, do bom navegante, e cumprindo também as leis do arbítrio natural. Vamos supor que ele perceba isso no livro e siga a sequência dos 1000 livros. A pergunta já é o seguinte: se ele completar a leitura dos 1000 livros hoje, fazendo todas essas regras, ele abriria a vidência primeiro do que uma pessoa que leu 5 vezes sem atenção?
Sim, provavelmente que sim. Porque você dedicou o estudo, procurou rigorosamente caprichar, porque tudo isso aí é uma lapidação, e a lapidação para você desenvolver o raciocínio. E vai adquirir o conhecimento. Então, sentir nas palavras racional, já está acumulando o seu sentimento em outra contagem. É para abrir evidência antes do raciocínio entrar em funcionamento. Então, uma leitura só, se ela cumprisse essa determinação, seria talvez o suficiente para ela completar os 51%. Aí, li o livro, tá com a volta garantida. E mais esse sentimento do conhecimento. Porque tem outra contagem. Aí abre a evidência antes dele entrar em funcionamento. Provavelmente que sim. Isso aí também valoriza o estudar. Você não precisa ter pressa para terminar o livro. Estude. É o saber que importa. Não é a correria de terminar um livro e entrar no outro. Não. Vai devagar. Só que leia todo dia. Melhor ainda, você não lê, você estuda. Estudar é você conscientizar no que você está estudando. Agora, tem aquela lapidaçãozinha de cada um. Eu acho que para mim essa lapidaçãozinha, para mim é uma bênção, para que você pratique o que você aprendeu, né? Você está estudando Então, sobre isso. aí cada um, de acordo com a natureza que fez, tem uns que só se sentem bem fazendo leitura dinâmica. Porque esse é o natural dele. Então ele faz isso aí. Porque ele tem os benefícios por ser feito assim. Agora, aí ele vai lapidar um pouquinho porque ele quer frear, quer andar devagar, andar com o freio de mão puxado, né? E está contra o natural dele, que é fazer. Mas essa lapidação vale. Porque tudo tem que ter uma lapidaçãozinha. Nesse caso aí de dentro de leitura, sentimento, não, a autora fala que é bom aquele estudante ler 3 capítulos por dia, por vez, né? Isso não induz a pessoa a fazer uma leitura mais rápida, correr na leitura para atingir essa meta de 3, 4 livros? Então, o racional superior, ele fala um pedacinho para cada um. Aí a pessoa que anda rápido, tipo assim, ficou legal, porque o pai está falando assim, né? Aí já aqueles que quase não lê, quer dizer, lê todo dia, mas quase não anda, já lapida. Tudo vale. O que te interessa? Está com o livro na mão, estudar. Isso é o que interessa. Que mais dia, menos dia, você vai entrar em funcionamento. E nós temos um objetivo, de sair daqui, voltar para o seu mundo de origem, nunca mais sofrer aqui. Então tudo vale. Agora, é tudo diferente, o ser humano é tudo diferente. Você conversa com uma pessoa que tem, vamos supor, 11 acompanhantes. Cada um é diferente, cada acompanhante é diferente, cada um tem uma mentalidade diferente. Você joga um assunto, cada um dá uma opinião diferente. Aí você vê aí a enrascada do aparelho. E você não vê isso aí, esse lado aí você não vê, e entra como se você estivesse pensando, aí é a lapidação. Então, aí eu sei disso porque eu passei por isso, as minhas coisas quando eu fazia. Aí eu comparo quando não tinha evidência e com agora. Então, por isso o que você tem que fazer? Só o livro na mão, estudar o livro na mão. Tem dinheiro que pague esse livro. Agora o bom é você, o livro você. Não é você ler pela internet. Você tem que ter seu livro. Você tem que ler o livro, você tem que ter amor por seu livro. Porque a energia racional é o assunto. Se você ler pela internet, só ler pela internet, não lê no livro. O assunto, tudo bem. Mas não, você não cria aquele amor. Você tem que ter seu livro. Por isso a natureza facilitou. Vamos dar livro para todo mundo. Agora, quem quiser ler, lê. Quem não quiser, vai para as classes superiores. É isso aí.
aquela pessoa se divulga, se interessou, o maior prazer você dá um livro, a pessoa fica, você vê nos olhos da pessoa a alegria que ela ficou. Aí você olha os acompanhantes, um lapidando, outro meio contente, forçadamente, que o aparelho está se encontrando, que a natureza preparou para isso. Tem hora que a natureza exige que todos têm que passar a se conhecer. E tem hora que ela lapida também porque ela é eletromaquinária. Fala aí, Ibiamar, lá de Bela Vista de Goiás. Se o natural do magnético e dos seus feitos é ser mal, então por que a natureza julga e condena? Para as classes inferiores, todos que praticam o mal, uma vez que nascem com o canal aberto, escancarado, dotado de mais carga magnética, não se conhecem e praticam o mal por força de terem nascido assim. Se somos uma ínfima película insignificante do nada, nos transformamos em um animal racional por força das transformações. Éramos planície, não tínhamos nada a ver com o livre-arbítrio dos habitantes do mundo racional. Mesmo assim, somos condenados e julgados a descer de classe por atitude que desconhecemos. Afinal, somos um radiotransmissor de tudo que não vemos. Eita, Marcos. Você desabafou. Olha, na verdade, é isso mesmo. Nós não pedimos para vir para cá. Consequência. Por isso que vai ter nossos prêmios. Vai ter. Mas infelizmente é assim. Nós estamos pagando uma coisa que nós não fizemos. Mas também não dá hora de ficar aí. Não vou ler esse livro porque quem culpado não é eu, o culpado é o outro. Aí você continua nas classes inferiores. Então o livro está por nossa conta. Desenvolveu o raciocínio. O racional superior nos deu essa oportunidade de estar nas nossas mãos, à volta deles, porque eles têm uma missão. Materializar em forma de máquina do raciocínio. Agora você só pode voltar se você for desmaterializado com o aparelho vivo. Vocês têm condições de voltar. Aí está zerado o que se fizeram. Porque foi avisado muito tempo, mas mesmo assim desobedecer. Então a desobediência só dá mau resultado. Então se eles obedecer, vai dar um bom resultado para ele. Voltar para o seu estado natural, só tem a agradecer o aparelho. Até que ele vai agradecer o aparelho. Então está por nossa conta esse aparelho. Mas infelizmente é assim, nós não tínhamos culpa, nós estávamos esperando a hora de ser um habitante. Infelizmente, esse ano não aconteceu isso aí. Por isso que o Pai fez todo o conhecimento, nos levantando, mostrando por que estamos aqui, só justificando por que estamos aqui, fora do nosso mundo de origem, tem que voltar. E como aqui a gente faz uso da vontade, e a vontade da vida, ele usa as palavras vontade para a gente entender o que saímos do mundo racional. Aí não foi por nossa vontade, né? E depois você vai entendendo tudo isso aí. O Pai facilita tudo isso aí. Ele misturou tudo e separa tudo. Então nós estamos na pior parte, matéria. E nós somos mais sofredores. Por nós sermos mais sofredores, está aí as oportunidades de voltar. Agora, depende de sua, não é a força, depende de sua vontade, vai usar a sua própria vontade. E a vontade é o estimulante do corpo, então você tem que ter
vontade de voltar para o seu mundo de origem. Já não tem vontade de voltar. Então é respeitar a sua vontade, que está ligado nas transformações. Mas infelizmente é assim mesmo, nós temos que seguir a risca o que ele fala nos livros, que é estudar para voltar para o seu mundo de origem. No dia que isso aqui acabar, tudo isso aí está servindo de exemplo, acabou isso aqui, está todo mundo no seu estado natural, aí nunca mais isso aqui acontece. Tinha que acontecer, porque de vez em quando o racional superior chamava a atenção. Eles que ficaram na planície, e ele chamava a atenção e eles obedeciam. Aí com base nisso ele fez o projeto de vida, caso um dia não aconteça, eles obedecer, que foi o que aconteceu, aconteceu. Então os culpados são eles, que estão materializados em forma de máquina de raciocínio. Esse ponto aí, senhor João, se eu puder me ajudar a passar por uma página que eu não consegui entender. Ou melhor, entendi, mas talvez não consegui definir se o meu entendimento está certo. É uma página só, e eu sou meio um palestra, um pouquinho de paciência. Ele começa assim: está unido e coeso o primeiro mundo, que é quem comanda esse segundo mundo. Porque tudo que existe tem o seu dono. O dono está no primeiro mundo. Aí ele pergunta: quem é o dono do segundo mundo? O racional superior. Aí ele diz assim: um raciocínio supremo que se transformou pela transformação da planície nessa infinidade de raciocínios. Aí em seguida ele faz uma outra pergunta e ele responde: o racional superior, um raciocínio. Aí ele pergunta: quem é Deus verdadeiro dos racionais? Aí ele responde: um raciocínio supremo, por estar acima de todos e de tudo, um raciocínio supremo que originou tudo. Certo? A origem verdadeira de todos os racionais. Então ele separou duas situações. Certo? E hoje, todos que passaram a se conhecer sabem que todos os raciocínios são de origem do mundo racional. O mundo racional é o causador de todas as máquinas racionais. E por isso, raciocínio racional, racional raciocínio. Aí está o mundo de origem de todos, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Então ele cita que um raciocínio se transformou junto com a planície em todos esses raciocínios. Lá mais na frente, num outro livro, ele diz assim: o raciocínio é o computador eletrônico dos animais racionais. No livro mais para frente ele fala assim: o raciocínio não consegue suportar mais o sofrimento da matéria, como se o raciocínio estivesse chamando a atenção da gente para a gente desenvolver e resolver a parada. Certo? Então, duas questões que abre, vamos chamar de linha de produção para o meu fraco entendimento. Por exemplo, nós temos o habitante, que é um auxiliar, vamos pensar, no meu entendimento, que forma a glândula pineal, mas que acompanha. E tem o que deu causa ao animal racional, é isso que eu estou entendendo? Então, o que deu causa ao animal racional foi a planície. Certo, mas e esse habitante que se transformou em todos esses raciocínios? Então, por que surgiu duas coisas? O racional superior, lá no mundo racional, ele pega a planície, que é uma concentração de pureza, a massa cósmica e a planície. É uma concentração de pureza. Ele pega essa pureza e faz um habitante. Esse habitante tem vida eterna. Então ele usa a planície. Esse é o progresso racional. Fazer habitante. Só quando estiver lá você vai saber para que ele faz. Por que deu causa à matéria? Porque a planície não estava na hora de fazer habitante. Ela desceu e transformou nesse segundo mundo. Criava a terra, nós, tudo que é a natureza, tudo é da planície. Só que essa planície é de origem racional.
Então tem um dono. Tem um dono da planície e o dono desse segundo mundo. E a causa do segundo mundo foi a transformação da planície. O racional superior. Aí tinha que vir, um dia, o dono do mundo tinha que se pronunciar. Como está aí no livro Universo desse Campo, é o pronunciamento do dono do mundo. Esclarecendo por que esse mundo existe, que não haveria necessidade de existir. Mostrando porque tudo isso aí, dando condições da pessoa voltar. Isso precisou, para chegar a esse momento, ele vir esclarecer, muita lapidação para a gente chegar nesse ponto de ter essa compreensão. Entendeu? Então, o dono do mundo. Então, tudo é do mundo racional. Esse é o dono do mundo, racional superior. Quando ele faz um habitante, o habitante é igual a ele. O que ele sabe, o habitante sabe. Então, é ele. Então, tem hora que ele se inclui quando ele fala também. Quando esse habitante saiu do mundo racional, foi para cima da planície, foi chamado a atenção, não quis obedecer, desceu com a planície, muito tempo em cima da planície, depois se extinguiu. Então aí transformou nessa variedade de habitantes, de raciocínio. E cada habitante do mundo racional, todos eles é um só. Por que ele está assim? Porque está aqui na deformação, ele tem que explicar assim. Quando você chegar no mundo racional, você vai ver que tudo é uma coisa só. Aí que você vai entender lá. Nós ainda era a planície, que ainda ia ser um habitante. Tem condições de você entender. Porque nós não era nem um habitante ainda. Se nós fosse um habitante, como esses, ficava mais fácil. Esses habitantes que estão materializados em forma de máquina do raciocínio, ele entende tudo porque ele já foi feito lá, então ele sabe tudo do mundo racional. Só que esses que estão na nossa cabeça, eles vêm só acompanhando a deformação muito tempo depois. Muito tempo depois. É diferente daquele que se extinguiu, materializou em forma de máquina do raciocínio dos monstrinhos. É diferente. E esses até já voltaram. Alguns estão até no astral superior. Os aparelhos já voltaram. Hoje já é até habitante. Aí essa outra coisa. Mas todos esses que foram uma infinidade, que saíram do mundo racional e veio acompanhando a deformação, todos eles é um só. Mas por que se transformou em tudo isso aqui? Para haver a lapidação e ter condições de tudo que virou matéria, ter condições de voltar ao seu estado natural, porque tudo é de origem racional. Uma cadeira dessa é de origem racional. Transformou numa cadeira que fizeram ela assim, sem ela querer. Mas ela é de origem racional, então ela tem que voltar ao seu estado natural. Nos deu condições. A matéria, quer dizer, a madeira da cadeira fala. É uma vida diferente. Você senta em cima, deita em cima. Ela não gosta. Mas não tem o que reclamar, ela tem que ficar ali, ó. Obedecendo. Você foi na loja e comprou. E pagou. Quer dizer, nem ela tem culpa porque botaram ela para vender. E nem você, que você quer um troço para sentar. Aí é assim, para você entender, porque tudo é vida. E esses habitantes do mundo racional é uma coisa só. Mas foi transformado em vários raciocínios para dar condições dos aparelhos, cada um ter sua máquina de lapidação. E ele sofrer as consequências de estar fora do seu mundo de origem. Então por isso que tem hora que ele se inclui. O racional superior, mas não foi ele que saiu. Foi os filhos dele. Mas filho de peixe, peixinho é. Então todos lapidam. Então tem hora que ele se inclui. Então ele é o dono do mundo. Só que tem um detalhe assim que separa, só para mim melhor entender, desculpa. Por exemplo, quando ele separa, por exemplo, que ele diz o seguinte, que um habitante, os demais, circunstancialmente, virou monstrinho, papo, voltou. O outro é um grupo que veio acompanhando para mais tarde se transformar em máquina do raciocínio. Mas ele fala de um habitante que se transformou junto com a planície e deu causa a todos esses computadores eletrônicos que acompanham o animal racional desde o início. Não, é a máquina do raciocínio.
são aqueles que materializou com a máquina do raciocínio dos bichinhos, os causadores disso aqui. E ele, no caso da Porque, na verdade, eles são os causadores, que fez a planície descer. Depois veio essa outra turma acompanhando. Se não tivesse descido a planície, não tinha essa outra turma para vir acompanhando. Então, como tudo é uma coisa só, deu causa tudo isso aí. Agora, quando ele fala que o raciocínio é um computador eletrônico do corpo, para você fazer a comparação com os nossos computadores aqui, só que é bem melhor do que um computador. É o seu raciocínio. ele é o núcleo. Sim, está dentro de nós. Ele é um órgão que materializou. É o primeiro órgão a ser feito por essa energia que está dentro. Quando ela desmaterializar, ela sair de dentro, aí esse órgão entra em funcionamento. Ele fica sendo um órgão de comunicação com o mundo racional. E com tudo, enquanto você estiver aqui na matéria. O tu é a matéria, é nós. Isso. Nossa, é o tu. Esse tu é da planície. O eu, que é o habitante, é do mundo racional. Esse é o eu nosso. E o tu é a matéria mesmo. Só que na réplica, na tréplica, a gente entende que o eu é o eletromagnético. Você pensa e imagina. A casa do fluido elétrico, a casa do fluido magnético. Sim. Porque você está na matéria, entendendo da forma que ele explicou para você ir ter condições de lá na frente entender tudo isso aqui. Aí tem o tu, que é a matéria, e o eu é o que te comanda, o pensamento e imaginação. Só que esse pensamento e imaginação funciona com tudo que é transmissão. Pode levar você certo, pode tirar você também do caminho errado, do caminho certo e do caminho errado. Aí isso é o nosso eu, que a gente conhece. Mas o eu verdadeiro é o raciocínio. Que é um habitante do mundo racional, onde você for, ele está dentro de você. Então, quando ele desmaterializar, aí sim, você vai usar esse computador que é a máquina do raciocínio. Esse núcleo, que é o computador, ele é o projeto de vida do racional superior, assim, que acompanha. Sim, tudo o racional superior projetou por causa da deformação. Quando ele fala assim, todos por um e um por todos, por exemplo, se todos desenvolvem o raciocínio, formam um só corpo, eles ficam todos interligados. Sim. Quando você desenvolver, você está ligado a todos eles. Você desenvolve o seu raciocínio, ele entrou em funcionamento. Basta esse habitante, que é uma energia, que materializou com máquina de raciocínio, basta ele desmaterializar. Quando ele desmaterializar, a glândula pineal feita por ele é um órgão de matéria. É a glândula pineal. Aí ele vai começar a entrar em funcionamento. Aí você se liga a ele e a tudo, ao racional superior, a tudo. Então, o que não sabe, todo sabe. Aí você entende tudo. Aí esses conjuntos do projeto de vida, o computadorzinho nessa história, para poder juntar, por exemplo, todos nós, cada um com seu computadorzinho de vida, desenvolvido, forma um só raciocínio. Sim. Todos ligados na internet. Uma internet muito melhor do que essa que lapida. Então, é o órgão do raciocínio. O que é o raciocínio? É a glândula pineal. O que é a máquina do raciocínio? A glândula pineal. Agora, dentro da glândula pineal tem uma energia que fez a glândula pineal. Quando a natureza determina para nascer um ser humano, aí vem 3 energias. No pingo d'água, vem 3 energias. Elétrica, magnética e a energia racional que dá causa à glândula pineal. Aí a energia racional vem junto no espermatozoide, você viu? Ele vem junto no espermatozoide. Onde é produzido o espermatozoide no ser humano, aí ele se infiltra ali. A energia só. Aí ele vai lapidar, porque ele está dentro do espermatozoide. Então esse espermatozoide tem força de penetrar no óvulo da mulher. Então, para penetrar, o óvulo tem que estar maduro, bem mole. E ele tem força para penetrar. Os outros que vêm junto, na ejaculação, não foi determinado para nascer, não vai ter força. Eles podem ficar rodeados ali no óvulo, mas não vai ter força de entrar. Esse que foi determinado para nascer, vai ter força de entrar. Aí aquele espermatozoide, ele vem turbinar.
com um habitante dele. Aí infiltra dentro do óvulo. Aí ele fica dentro do óvulo. Aí esse óvulo vai virando um ovo. Porque dentro dele tem um espermatozoide. Tem um ser humano em miniatura. E aí esse óvulo vai se deslanchar. Aí a primeiro órgão a ser feito é a glândula pineal. Essa energia faz a glândula pineal e fica preso dentro. Aí as duas energias eletromagnéticas fazem o cérebro cobrindo a glândula pineal e depois dá uma proteção, faz o crânio para proteger o cérebro e assim forma todo o ser humano. O primeiro órgão a ser feito. Os caras aí, como tem gêmeos, Tem são dois. dois habitantes de grande espermatozoide. Quando a natureza determina que vai ter trigêmeos, 3. Esses trigêmeos, todos os 3 vão ter condições de penetrar dentro do óvulo. Porque tem força. Foi já feito pela natureza. Vamos supor, a cada 100 gravidez, uma é gêmeo. Aí a natureza, às vezes, 2 pessoas só, e às vezes 3 ou 4, depende. Depende da natureza, não é da vontade da pessoa, da natureza. Às vezes a pessoa não tem condições de ter um filho, quer ter 2 ou 3, mas não tem condições, porque é a lapidação da pessoa. Faz tudo, gasta o rio de dinheiro, realmente consegue engravidar. Porque ela queria um filho, aí vem 4. Aí aumenta a despesa, começa a pedir arrego para o povo para ajudar ela. Porque queria só um, veio 4, aí geme, aí tudo uma cópia do outro. Mas daí conforme vai crescendo, cada um vai criando sua própria personalidade diferente. No caso, vem do mesmo espermatozoide. Sim, numa ejaculação vem muitos espermatozoides. Aí vem aquele monte, mas só um é que está determinado. E às vezes nenhum está determinado, aí não vai gerar nada, aquele monte não vai gerar nada. E como que forma assim, no caso, tem os 3 habitantes naquele espermatozoide, então, Tem 3 habitantes com É espermatozoide. como que desenvolve dentro do crescimento, formação deles? Assim? Então, aí forma o ser humano. Essa energia ele só vai fazer a glândula pineal. Ela fica, forma a glândula pineal. É como um jogo de barro, traz barro, faz o barro e faz a casa dele e fica dentro. Aí não sai mais. Assim essa energia. Faz a glândula pineal e fica dentro, não sai mais. Ela só pode sair para voltar para o seu mundo de origem se o aparelho estiver vivo. Agora se o aparelho morrer, aí se materializa. É porque tem uma coisa aí. É porque é o seguinte, 3 espermatozoides tem 3 habitantes dentro, mas é um óvulo só. Porque, o óvulo entendeu? Não é um espermatozoide com 3 habitantes dentro, não. O ser humano, ele produz bastante espermatozoide. Então você tem a máquina de produzir espermatozoide. Agora a mulher, ela só produz um óvulo a cada 28 dias. Vai tudo dentro de um óvulo só. Produz assim, dentro de um óvulo só. Agora, de vez em quando, escapa um, porque não é uma coisa perfeita. De vez em quando a mulher produz 2, de vez em quando. Mas aí vem 2 espermatozoides, cada um no ovo. Aí nasce gêmeo, mas não são idênticos. É como se tivesse parto diferente, é o meu caso. Esse é o caso. Então. Aí nasce no mesmo parto, mas como se fosse parto diferente. Você nasceu primeiro, daqui a um ano nasceu o outro. Então, aí nasce no mesmo parto, mas gêmeo que não é idêntico. Quando é idêntico, é tudo um ovo só. Aí a cara de um focinho do outro. Aí eles vão crescendo e cada um vai se... No início assim parece tudo igual, né? Mas depois cada um vai adquirindo uma característica diferente. Porque nada é igual. Às vezes até um modo diferente, e assim vai.
Então é assim a formação daqui. Só uma outra pergunta. Essa parte da planície que você colocou, hoje, ou na época que ocorreu esse deslocamento, ela fez falta ou faz falta lá na planície que ficou lá em cima? Sim, faz falta porque é habitante. Agora esse lado aí, quando a gente vier lá, a gente vai entender o mundo racional com seus habitantes. Mas não atrapalha o progresso. O mundo racional não é galáxia, como a ciência fala, aí em cima, muitas galáxias, mas não é, só existe uma galáxia. E o mundo racional não é galáxia. É um mundo com seus habitantes, só quando estiver lá para entender isso. Faz falta sim, porque a outra parte da planície, o que deu causa disso aqui foi só um pedacinho. Mas ficou 4 vezes, só um dedo que desceu. Esses outros já são habitantes faz hora lá. E esses que desceu virou água, virou terra, virou nós, virou vegetal. Precisa voltar então para dar continuidade. Aí você vê, assim, você conversa com um vegetal, ele não acredita que antes dele ser vegetal ele era água. Mesmo as provas mostrando, mas ele não acredita. Por quê? Porque ele está na condição de vegetal. Aí que vai dar o exemplo do queijo, né? Vai dar o exemplo do queijo, lá no 25, 24, 25. Ele fala o bicho do queijo. Passou por tanta transformação que ele não vai saber que antes de ser bicho, ele era um queijo. E antes de ser queijo, ele era leite. E antes de ser leite, ele era capim. E a vaca comeu. E antes de ser capim, ele era água. E antes de ser água, uma planície. Então, vai dar esse exemplo, no 24, já tanta transformação. Aí você conversa com eles, eles não acreditam. Porque tudo é vida, tudo é conversa. É só entrar no código de entendimento. Tudo tem seu código de entendimento. Você entrou no código de entendimento, você conversa como se você fosse também. Vai ser sempre como que é, aquela classe. Aí você fala, puxa, se fosse pra cá, tava perdido. Aí você vê a noção deles. Não tem noção. Que a vida dele se resumiu naquele espaço físico dele ali, né? Assim como, por exemplo, no nosso caso, por exemplo, se a gente se limitar ao cotidiano, toda a vida da gente se perde naquele espaço de tempo ali. Se cria aquele campo só para você. Nada mais interessa. Aí é onde ele fala, bicho racional, só anda, trabalha e passeia, dorme e passeia. Já toca para o trabalho para toca. Ele resume assim. Bicho de toca. Então, o mundo que a pessoa está vivendo, aonde ela enxerga. Então, aí, agora para chegar a esse entendimento que nós estamos hoje aqui, rapaz, nós estamos passando por muita lapidação. Muita lapidação. Quando não tinha, como ele fala, quando não existia instrução, era pior. Você olhava um para o outro, esganava um no outro, no dente, na boca, era bicho. Fingindo dentro um com o outro. Não tinha noção de nada. Um matava o outro, tá dentada. Aí até educar esses bichos. Então, e no caso, o que é que determina ter vontade de sair daqui ou não? Quer dizer, um tem vontade, eu quero sair daqui, o outro não tem. O que é que determina cada aparelho, um ter vontade, o outro não ter vontade? Então, aí você tem que se basear no que você conhece, no que se conhecia. E hoje tem instrução e conhecimento. Antes não, era o conhecimento da matéria. Aí você via mais questão de estabilidade, de ganhar mais, você via isso aqui. Porque para nada. O progresso da matéria é isso. Você ganha, consome e depois para nada. Aí a vontade, o que é a vontade? É só o estimulante do corpo. E essa vontade funciona com tudo, de acordo com o seu pensamento.
Aí você vê aqui, bom, eu moro aqui em Cuiabá muito quente. Eu quero morar num lugar mais frio. Porque você já está enjoado de calor, de sentir calor. Aí você vai para esse lugar muito frio, aí você se sente enjoado de tanto frio. Quer dizer, nunca o ser humano está conformado com nada. Aí a vontade é isso, só para estimular. Por isso o melhor é assim, vai lá e volta, vai não sei aonde e volta. Assim. É essa variedade. A vontade estimula. Agora sem vontade, você não tem vontade de nada, você deixa parar. Aí o pai usa essa palavra vontade para explicar porque tem que sair do mundo racional. Só que no mundo racional ninguém faz uso de vontade. Ele faz uso da liberdade. Liberdade é um poder lá no mundo racional. Todos fazem uso da liberdade. E a liberdade é um poder. Já a vontade não. A vontade você vai sofrer as consequências. Nesse ponto tem até um filósofo que diz o seguinte, que no mundo não tem condenação e nem prêmio, tudo é consequência. Então, quando as consequências são naturais, ou circunstanciais, vamos falar assim, no nosso caso hoje, mas é circunstancial e acelerando natural, né? Então, por exemplo, quando as consequências são realmente naturais da circunstância, essa de uma certa forma diminui a gravidade do aparelho, porque o aparelho está em consequência natural da situação. Sim, porque tudo foi preparado. Qual é o objetivo dessa preparação? Todos tivessem condições de entender, compreender a sua origem, voltar para o seu mundo de origem, sem precisar ir lá embaixo. Porque quer queira ou não, tudo tem que voltar, quer queira ou não. Ah, não quer se livre aí, você vai fazendo a sua vontade. Aí vai para as classes inferiores por estar ligado às transformações. Mas vai chegar o dia de voltar, na vista da segunda eternidade. Então preparou tudo isso aí para você voltar sem precisar ir lá embaixo. Ainda falta 7 eternidades. 7 eternidades nas classes inferiores, é um inferno. Se agora aqui já é um inferno, tem mais nas classes inferiores. Aí você tem condições para voltar para o seu estado natural. Aí a natureza criou o progresso, ela veio criando naturalmente, mas o mundo racional veio orientando a natureza. Porque a natureza, as duas energias, ela pensa para falar. Assim é igual nós, você pensa para falar, assim é a natureza. De onde vem o pensamento da natureza? Do astral inferior. De onde vem as orientações do astral inferior? Do astral superior. Do astral superior, o mundo racional. Então tudo vem do mundo racional. Agora, para fazer uma coisa é assim, naturalmente. Por quê? Porque o mundo racional é pureza. Como tudo é de origem racional, ela não entra em atrito com nada. É naturalmente que vai chegar. Não entra em atrito. O próprio, você vê que o próprio ser humano, por si mesmo, ele vai se destruindo, mas não foi o mundo racional que destruiu. Às vezes a pessoa faz um monte de coisa errada, aí morre, e vem outra, Deus quis assim, ainda põe Deus na enrascada. Então, aí houve a necessidade de acontecer isso para melhorar o progresso. Aí a natureza veio fazendo naturalmente. Aí não é um privilégio. Vamos supor, tinha que existir o avião. A natureza foi transmitindo até aí se dá o privilégio do Santos Dumont. Não foi privilégio, porque tinha que existir. Qualquer um ia ter que ir. Tanto é que ela deixou todo mundo à vontade. Aí um fazia asa falsa, não conseguia, outro fazia não sei o que, não conseguia, sofria, até chegar o momento certo de indicar o que vai conseguir. E assim foi saindo. Aí se via para a lapidação e se via mostrando que era uma experiência, foi experiência do ser humano. Aí não, primeiro ele teve um monte de experiência, mas não foi experiência. Ele já podia, de imediato, já, mas não. Foi lapidando o ser humano aos poucos. Para o ser humano dar valor. E depois ir mostrando também que não é uma coisa certa. Não é uma coisa que não tem risco, não tem risco. Aí você tem que aventurar. Vamos lá, vou aventurar.
Tem uma coisa que a gente observa, é o seguinte: todo o progresso da natureza, de forma genética, lógica, a deformação era um processo natural, circunstancial. Aí ela chegou com a gente até, digamos, nesse nível. Aí tem uma sensação de que o racional superior, o Samuel veio, no caso do Samuel, ele veio o habitante, né, veio alicerçar a nossa nova etapa aqui. E a gente sente, de uma certa forma, a compactação desse alicerce, desde que começou lá no retiro, aquela luta danada do pessoal lá, até chegar aqui. Hoje a gente percebe realmente, já começa a sentir o conforto desse alicerce. É como se tivesse tudo no despenhadeiro, certo? A gente tentando se agarrar e de repente chega alguma coisa que já começa a segurar todo mundo. E mesmo o pessoal que ainda não está com o livro, a facilidade de acesso à comunicação com os estudantes. Então aquele trabalho de longa distância que já desde 1930, né? O Chico começou, não sei quando, nós tínhamos lá em Maé, né? Então desde aquela época, fazendo o livro e alicerçando, divulgando a aula, né? Hoje a gente já percebe, já dá para perceber isso, certo? Então, mas alguém deve começar para hoje você já vê as coisas novas. A mesma coisa, hoje nós estamos trabalhando, colaborando, botando livros na mão da pessoa. Até aqueles que já tiver bem evoluído lá na frente, graças a Deus, chegou na mão dele. Com facilidade, e ele levou o progresso para frente. E nós precisamos comprar, lapidar, né, para poder conseguir, depois hoje está com facilidade. Então isso faz parte da lapidação. Então, por isso que tem que haver a lapidação. Então a lapidação é uma forma de melhorar. Agora, a lapidação é sofrimento. Se está sofrendo, você tem que sair dessa lá, você dá um jeito de sair desse sofrimento. Infelizmente a gente só valoriza através do sofrimento. Aí tem várias dicas. Você só se lapida se você se preocupa. Agora, você preocupou, você já está lapidado. Você não está nem aí para a paçoca, né? Ou seja, dá para pode se acabar e você está tranquilo. Dá para bloquear um pouco da lapidação, né? Então, pode falar. Esses gênios, que são gênios, que são muito bons, que a natureza escolheu eles. Gênios? Gênio. É, não é gênio, né? Eles tiveram algum benefício, assim, o santo não suicidou, né? E a lapidação. Mas eles ele teve algum benefício? Então foi preciso necessário para a época, descobriu a época. Agora depois serve como lapidação. Por quê? Porque ele entendia, puxa vida, eu inventei uma coisa e agora estão usando o que eu inventei para matar outras pessoas. Enche um carro, enche um avião de bomba e vai soltar no outro país. Então com esse sentimento feito pelo pensamento, lapidava ele. Ele achou o melhor caminho suicidar, errou. Porque quem suicida é um covarde. Porque tem que encarar a vida como ela é. Só a natureza que tem. E nesse momento que ele suicidou, que ele se acovardou, mas foi transmissão do aparelho que foi trago? Transmissão, mas o aparelho tinha condições de frear. Porque era a fase do pensamento. E a natureza orientou ele para não fazer isso, não suicidar. Aí transmitia para ele. No caso, Se você continua vivo, porque sua missão ainda não acabou. Mas mesmo assim, tinha aquela transmissão de bicho, aproveitava a maré. Se ele não falasse, os bichos não escutavam. Não tinha como os bichos transmitir suicídio para ele. Mas na verdade ele falava. Ele estava só, quando ele falava assim com as paredes. Puxa vida, por isso que é melhor ficar quieto. Melhor ficar quieto. Porque ninguém sabe. Só você que lapida que fica com aquilo dentro. Mas você tá, na primeira que você fala, aí os bichos água, aí eles armavam. Você inventou o avião, você foi isso, e aquilo, agora você é um nada. É isso, aí enchia na cabeça dele. E como ele não se conhecia, mas mesmo assim a natureza
transmitia ele não fazer, mas os bichos foram mais fortes. Por isso que a natureza cobra os bichos também. Não pense que não cobra, ele cobra. A maioria de mortes que acontece por aí é bicho transmitindo para a pessoa fazer. E a pessoa faz, a natureza vai cobrar dele. As cobras lá para dentro. E que você vê aí, tanto bicho sofrendo, você vê uns tranquilos, felizes, correndo, fazendo ar, mas não tem, você olha assim, você sai não tem lapidação. Mas tem. E aqueles que lapidam pra caramba. E quanto mais lapidam, mais o trem é ruim, mais transmite para os ruindade. E o mal se mesmo se destrói. O suicídio, João, começou com a formação da estratégia, né? Ou antes dessa. O estratégia, ele começou a fazer isso aí. Antes não. Não tinha suicídio. Não tinha porque era só a transmissão da natureza em progresso, preparando o ser humano. Mas infelizmente é um progresso fora do seu estado natural, não tem como. Progredir numa coisa fora do seu estado natural não tem como. Uma coisa, eu pego um queijo, o queijo tem uma durabilidade. Vou só fazer coisa boa com queijo, mas a durabilidade vai se estragando ele. Não tem como ser. Um dia, dois, você ainda segura, depois não tem jeito. Aí vem carne podre. Quando uma energia dessa induz uma pessoa a um suicídio, ela tem lá entre eles, ela tem alguma patente, existe alguma premiação em eles fazer alguma festa entre eles porque levou a pessoa ao suicídio? Não, tem uns que até comemoram, porque são maus. O mal só está bem fazendo mal. Por que ele é mau? Porque é deformado. A natureza lapida eles para não fazer, eles lapidam. Mas por que ela lapida? Ou faz ele? Porque ela também é mal, é deformada. Qual é a causa dela ser mal? A deformação. Então a causa dela, as duas energias, foi a transformação da planície. Transformou para pior. Porque tem aquela transformação para melhor. Aqui embaixo. No mundo racional não tem transformação. Aqui tem. Aqui tem a transformação para melhor e a transformação para pior. A transformação para pior é deformação. Tem um entendimento que diz assim que cada pessoa, quando nós fazemos julgamento de terceiros, a gente não se inclui no julgamento, se tornando assim um juiz daquele julgamento. Falando com quem diz eles são ruins, nós somos bons. Mas sempre que olhando no sentido de racional hoje, por exemplo, um corpo ele se compõe de uma parte elétrica, outra parte magnética, uma parte boa, outra parte ruim. Então, na verdade, quando se trata de ruim ou de bom, se trata de todo mundo. É isso? Sim. Sempre se baseia pela natureza, porque a natureza faz vida com qualidade de vida. Os defeitos para ser lapidado, que tem que ter a lapidação. Mas não aquela lapidação de passar do limite. Se passar do limite, você vai sofrer. A pessoa geralmente passa do limite, alguns não. Mas é feito por ela já assim. E por que ela faz assim? Porque é mal. Por que ela é má? Porque é deformada. Por que ela é deformada? Porque a planeta se transformou. Por que a planeta se transformou? Por causa dos habitantes. Então não vamos indicar ninguém agora. Deixa pegar tudo lá, né?